Hello, dear students. Are you okay? Bom, este é o vídeo explicativo da atividade de número 11, ok? Que está no portal para a turma do sétimo ano. E qual será o assunto dessa atividade de hoje, students? Será o verbo there to be no presente, que é o there is ou there are, and means of transportation, e os meios de transporte, ok? Esse será o assunto proposto na nossa atividade de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelo verbo there to be, né? O verbo there to be, ele significa haver ou existir, ok? Sendo que ele vai se desdobrar em dois, o there is e o there are. Notem que ele é chamado de there to be porque nós usamos o verbo to be para compor esse verbo, ok? Sendo que there is nós usaremos para o singular, ou seja, existe. There are para plural, existem. Então, por exemplo, se eu digo existe um aluno na sala de aula, é um só, singular. Então, o que eu usaria? There is. Existem 10 alunos na sala de aula. São 10, é mais de um, então é plural. Então, eu vou usar there are, ok? Notem aí que eu coloquei as três formas: affirmative, negative e na segunda folha, interrogative. Olhem aí. Para formar a forma afirmativa, eu vou colocar o there is ou there are, dependendo da quantidade, né? Ou seja, existe ou existem. Aí, no quadro aí, tem os exemplos para o singular e para o plural afirmativo. Vocês vão olhar e vão ler com cuidado e com bastante calma. Notem que, aí eu botei embaixo, pay attention. Na forma afirmativa, somente o there is, que pode ser there is, né? Possui a forma contraída. Então, there is eu posso contrair e escrever there is. There are não aceita contração, só a forma completa, ok? Negative form. Para formar a negativa, eu vou colocar o not, né? A gente sempre usa a palavra not para sugerir negação. There is plus not vira o quê? There is not, ou seja, não existe. Qual é a forma contraída? There is not. There are not. There aren't, não existem. Olha os exemplos aí. Agora, na interrogative form, é simples, eu apenas vou inverter. O verbo to be virá no início das frases. Então, onde era there is, fica o quê? Is there. E onde era there are there. Prestem atenção para não esquecer, tá? O ponto de interrogação no final, ok? Logo abaixo, nós temos os exercises sobre there is e there are. Olhem lá, number 1. Complete as frases usando there is ou there are. Então, vocês vão ter que ver se a frase está no singular ou no plural, ok? 2. Coloque as frases abaixo na ordem correta em inglês, utilizando a forma qual? Interrogativo ou negativo. Então, vocês vão ter que ver aí. Notem que na frase negativa, lógico, terá o not. E na interrogativa, notem que tem o ponto de interrogação aí no final. Já é uma dica para ajudar na formação da frase, ok? Agora, nós vamos para o segundo tópico dessa atividade, que são os means of transportation, os meios de transporte, ok? Notem que eu coloquei aqui os meios de transporte mais utilizados, tá? Mas existem outros. Tá bom? É porque eu fiz assim um resumo, apanhados que a gente mais usa em inglês, os que a gente mais, usa no nosso dia a dia, mais comuns, tá ok? Aí eu coloquei algumas observações. Por exemplo, os meios de transporte, eles vão vir associados a expressões úteis, como que
A junção dessas expressões vai utilizar preposições e verbos. Olhem lá, by. By é usado para definir o meio de transporte utilizado para locomoção. Por exemplo, I always go to school by car with my parents. Eu sempre vou para a escola de carro com os meus pais. Então, qual é o meio que eu estou utilizando? Se é de carro, é o quê? By car. Se eu dissesse que era de ônibus, by bus. De trem, by train. E por aí em diante. Agora, o verbo ride também vai ser associado ao meio de transporte para falar sobre locomoção. Usado quando o meio de transporte é conduzido por alguém. Por exemplo, andar a cavalo, ride a horse. Dirigir um carro pode ser o quê? Drive, aí já é outro verbo, ó, que não tem aqui, que é o quê? Drive a car. Então, tá utilizando também outro verbo. Olhem aí. I can only ride my bike after doing the homework. Eu só posso andar de bicicleta depois de fazer o dever de casa. Olha lá, andar de bicicleta. Foi o quê? Ride a bike. Agora, um dos meios de transporte mais utilizados no mundo nasce com a maioria de nós e são nossos pés, né? Sempre que alguém começa a aprender o inglês, surge a dúvida: como posso dizer que vou a pé para determinado lugar? Pé em inglês significará foot. E você precisará da preposição on para dizer que vai a pé para algum lugar. Olha os exemplos. I always go on foot to my grandmother's house on Sundays. Eu sempre vou a pé para a casa de minha avó ou da minha avó aos domingos. Então, a pé é como on foot, ok? É a expressão. Depois dessa explicação sobre os means of transportation, nós iremos aos exercícios sobre eles. 1. Desembaralhe os nomes dos meios de transporte abaixo e traduz em seguida. Então, aí tem os nomes dos meios de transporte. Vocês vão botar em ordem, vai aparecer em inglês. Vocês passarão para português. 2. Observe a figura e marque a alternativa correta para completar a frase abaixo. Analisem a figura. Pay attention. The students go to school every day. Como que eles estão indo aí para a escola? É de ônibus? É de carro? É de trem? É a pé? Vocês vão marcar qual é o meio de locomoção utilizado por eles para ir à escola, ok? Façam com bastante atenção, tá? Não está difícil a atividade, tá? Mas vocês precisam prestar atenção. Se tiver dúvida, recorrer à explicação ou ao vocabulário sobre os meios de transporte, ok? E nós nos encontramos durante a semana para falar sobre essa atividade. Bye, students. See you.